Glória a Deus. Boa noite. Tudo certo com o pessoal aí? Glória a Deus. Você que está em casa também nos assistindo. Online, né? Seja bem-vindo também. Porque nessa noite o Pai tem algo para te entregar. E é algo muito importante. Amém? E antes de eu ministrar a palavra, eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração, né? A gente vai estar orando, preparando o nosso coração, a nossa mente, para receber, para sermos ministrados. E eu sei que o Pai, Ele tem algo extraordinário para fazer na minha vida e na tua vida no dia de hoje. Amém? Glória a Deus, Pai. Nós queremos te agradecer e te bendizer e te glorificar por mais uma vez essa oportunidade, Senhor. Primeiramente por estarmos vivos, por tu ter nos dado o dom da vida no dia de hoje, Senhor. E por ter cuidado de cada detalhe das nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Senhor, de coisas que nem nós mesmos sabemos. E só um dia lá na eternidade vamos saber daquilo que tu nos livraste no dia de hoje. Queremos te agradecer desde já, Pai, porque em meio a tanta turbulência nesse mundo, tu tens um olhar especial sobre nós. Nós somos os teus filhos, somos escolhidos por ti. Estamos em ti assim como tu estás em nós. E isso é algo extraordinário. Nós somos gratos, temos essa gratidão dentro do nosso coração. E nessa noite, Senhor, não é diferente. Nós queremos colocar a nossa família diante da tua presença. Queremos colocar esses que estão online, queremos colocar esses que estão presencialmente aqui, Senhor. E que essa palavra, Senhor, adentre sobre os seus corações. E que o teu Santo Espírito testifique ao espírito de cada um desses, Pai. Faz a tua obra, Senhor, move da tua presença, do teu poder sobre a vida de cada um, Senhor. Se alguém entrou doente, se alguém entrou, ó Deus, com dificuldades, Pai. Se alguém entrou aqui com dor, Pai, ó Deus, eu te peço que a tua graça, o teu amor, Senhor, que já fizeram todas as coisas, venha transbordar sobre a vida dessa pessoa, que essa dor seja tirada em nome de Jesus, porque nós cremos que tu, Senhor Jesus, já levou todas as coisas. E declaramos nesse momento, Jesus, tu és suficiente sobre a nossa vida. Obrigado por todas as coisas. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer um tema que, vamos falar assim, é algo que falou comigo a semana inteira. Né? Geralmente eu fico aberta para aquilo que o Espírito Santo quer falar. Porque eu não sei o que vocês precisam, mas Ele sabe. Então não adianta a gente vir aqui jogar uma palavra, ministrar uma palavra, porque eu quero ministrar essa palavra. Né? Então a gente sempre tem que estar sensível à voz do Espírito. E o Espírito Santo, Ele falou muito e me mostrou muito e me direcionou muito nessa questão da fidelidade do Pai. Então, o tema da mensagem dessa noite é a fidelidade do Pai. E a gente vai precisar entender, né, o que é essa fidelidade do Pai. E eu já quero começar com uma pergunta. E eu quero que você faça essa pergunta dentro de você. Você que está em casa também, né? Que nos assiste. Quantos de nós hoje conseguimos ver a fidelidade do Pai em tudo? Você consegue ter essa percepção? Porque seja qual for a situação ou o momento que a gente está enfrentando, né? Que a gente está passando. E quando eu digo você está passando, lembre-se, você está passando.
Tem momento que começou, mas também já tem dia marcado para terminar. Você está passando isso. Então não deixa isso te desanimar. Não deixa isso fazer com que você desista. Amém? Porque muitas vezes nós temos essa facilidade, porque a gente está passando alguma coisa, a gente toma aquilo para a gente, agarra de um jeito e acha que aquilo ali é o fim do mundo. Que agora a nossa vida acabou por causa desse detalhe. Mas eu quero dizer para você, quero te encorajar nessa noite, e isso nem estava escrito aqui, que muitas coisas nós vamos passar para ver a manifestação dele. Se a gente não passar a dificuldade, é tudo 100%, gente, como é que a gente vai ver a manifestação dele? Tem gente que ama escutar testemunho. Ama escutar, o fulano venceu, o outro lá aconteceu tal coisa, isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquele outro. Mas a gente só escuta a parte boa. A gente acaba não perguntando para a pessoa, quanto tempo você levou até você alcançar isso aí? Quanto tempo você persistiu, perseverou, permaneceu até você alcançar isso? Essa graça, esse mover extraordinário. Então, não fique triste, sabe? Pelo momento que você passa. Mas confie plenamente, completamente, naquilo que você está passando, nas mãos desse Deus poderoso. Essa é a dica que eu quero deixar hoje para vocês. Então, seja qual for a situação ou o momento, né, que nós estamos passando, a pergunta é, você consegue ver a fidelidade de Deus ali? Tu consegue ver a fidelidade do Pai? Seja nos dias felizes ou nos dias tristes, de pesar, de dor. Você consegue ver a fidelidade? Por que eu lhe perguntei isso hoje? Porque eu tenho me deparado, e assim, nós não estamos aqui para falar de ninguém, mas eu tenho me deparado com situações que quando a pessoa vive um momento crítico, ela escancara lá no Facebook. A vida dela toda pública, ela publica a desgraça, e lá no final ela ainda coloca que Deus é esse? Cadê Deus? E daí a mesma pessoa, depois de um tempo, quando a coisa acontece de bom, ela coloca, obrigado Deus pela bênção. E eu olhei aquilo e digo, Jesus, essa pessoa não entendeu nada, o que é a fidelidade desse Deus. Só que é isso que o Espírito Santo me direcionou. E ele falou ao meu coração. Quando a pessoa não conhece a fidelidade do Pai, ela age dessa forma. Um exemplo disso a gente vê na Bíblia, José. Gente, José ele teve sonho, aonde os feixes, né, se dobravam diante dele, e o sol e a lua dobravam-se diante dele, se curvavam diante dele. E aí ele foi contar isso para o pai, para a mãe, para os irmãos, chamaram ele de louco, de maluco, e disseram, tá, o que tu quer? Tu acha que nós vamos, tu estás brincando com nós, tu acha que nós vamos se curvar diante de ti? Só que Deus estava mostrando o que ia acontecer com José lá na frente. Mas eu pergunto para você, em algum momento Deus mostrou o processo que José ia passar até isso acontecer? Não. Só que José sabia e conhecia a fidelidade de Deus para com a vida dele. E todos os momentos, seja os piores que ele enfrentou, seja os mais alegres, ele tinha Deus.
Estava ali o Pai, né? Ele via Deus. Então, eu vejo que quando a gente entende a fidelidade de Deus, e hoje nós vivemos na dispensação da graça, eu quero chegar lá daqui a pouco, e a gente não vê mais Deus, mas a gente vê um Pai agora, certo? E quando a gente consegue compreender essa fidelidade do Pai para com as nossas vidas, e crer que Ele é fiel, não vai importar a situação que nós vamos enfrentar. E o problema que nós vamos estar enfrentando. Só que, diante dessa situação e diante desse problema que nós estamos enfrentando, quando nós conseguimos entender a fidelidade do Pai, a vida se torna mais leve. Por quê? Porque a gente está focado aonde? No Pai. Colossenses 2, o versículo 6 e 7, diz o seguinte: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E aqui está o segredo, né? Aqui, na verdade, está o segredo para a minha vida e para a tua vida. Quando a gente aceita Jesus Cristo na nossa vida, gente, a gente não pode parar. Paulo, ele escreve aos Colossenses e ele diz: escuta, quando vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Então não pode ter parada. Uma vez que você aceitou Jesus, não pode parar. Você tem que continuar. E isso é todos os dias. E aí ele deixa uma dica muito importante que diz assim, ó: aprofundem nele suas raízes. E essa é a questão. Muitas vezes o problema, a dificuldade, o dia punk, a situação, gente, isso vai acontecer e só vai parar no dia que você estiver dentro do caixão. Vai ter. Nós vamos ter que enfrentar diariamente. Vai ter dias que são mais fáceis, vão ter dias que vão ser mais difíceis, vão ter dias que vão ser que a gente humanamente vai olhar e vai dizer: isso aqui eu não consigo passar. Isso para mim está muito intenso, eu não consigo. Só que se a minha vida está aprofundada nele, as minhas raízes estão aprofundadas nele, se eu busco conhecer mais de Cristo, se eu procuro isso, aqui diz, se eu edifico a minha vida diante dele, sobre ele, aqui a palavra de Deus diz que Paulo declara para os Colossenses: escuta, a tua fé vai ser fortalecida. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Mas diante do problema, por pior que seja, por pior que você esteja ali prostrado, mesmo assim, a tua fé está sendo fortalecida. Aquele dia, quem sabe, você vai se derramar, você vai chorar, você vai rasgar o verbo. Porque nós somos seres humanos. Nós sentimos tristeza, nós somos suscetíveis. Amém? Só que o outro dia, querido, pode ter certeza. O Espírito Santo vai te levantar de um jeito. Porque a tua fé, ela está fortalecida. A tua fé está fortalecida. Então aquilo vai te dar um up.
Outro dia você vai pensar melhor. Porque quando a gente está de cabeça quente, eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, gente. Não tome decisões de cabeça quente, com raiva. Não tome decisões quando você estiver muito triste. E não tome decisões quando você estiver muito alegre. Muito feliz, pode ter certeza. Né, pastor? Nós já tivemos algumas, né? Isso aí ó, é um aprendizado. Vamos comprar, isso aqui é o nosso sonho, é meu sonho, esse carro. Depois virou um pesadelo. Para vender foi um pau da goiaba. Aí o Gilberto olhava para mim e ele ainda dizia assim, é teu sonho, né? Eu disse, não, agora já virou um pesadelo. Mas eu estava muito feliz. Eu queria porque eu queria. Não tome decisões. Quando a gente está com raiva, gente, quando a gente está com raiva, me desculpa. A gente fala coisas que não deve falar. E se a gente tomar decisões com raiva, lá na frente a gente vai se arrepender amargamente. Da mesma forma, muito triste. Porque o dia que você está triste, você está negativo. Amém? E aí, querido, não adianta. Vamos falar. Gente, mesmo que Jesus more dentro de nós, mas Ele tem um trabalhão com a gente todo dia. Vamos falar. Hã? Porque tem dia que você está triste. E tem dia que você fica dizendo, ai, mas acho que não vai dar certo. E o Espírito Santo dizendo, vai dar certo. Pare de falar isso, vamos. Mas é isso que eu quero dizer para você. Quando a gente consegue compreender a fidelidade do Pai sobre as nossas vidas, e a gente faz aquilo que Paulo acabou de declarar para os Colossenses, vamos aprofundar nossas raízes em Cristo, vamos ser edificados, vamos edificar nossa vida nele, não no problema. Vamos estar, o quê? Com a nossa fé sendo fortalecida na verdade que está sendo ensinada, que é a verdade o quê? A graça, o amor desse Pai, o favor desse Deus sobre a nossa vida, o cuidado dele sobre nós. O que está sendo ensinado? Que Ele te ama, que você é favorecido, que Jesus já pagou o alto preço por você, Ele te resgatou. O que está sendo ensinado, gente? Aquilo que está sendo ensinado. E aí vocês transbordarão de alegria. Eu posso dizer uma coisa, boas notícias, boas novas. Porque se você receber más notícias, você não vai transbordar de alegria e de gratidão. Quando Paulo ele declara isso aqui para os Colossenses, ele está dizendo a palavra que nós estamos pregando aqui. Não é uma palavra que te acusa, mas é uma palavra que te levanta. São as boas notícias. Jesus fez por você. Jesus te resgatou. Jesus te ama. Jesus preferiu morrer na cruz do que ficar sem você com Ele lá no céu um dia. Foi isso tudo que aconteceu. Jesus cumpriu a lei no meu lugar e no seu lugar. Jesus ele veio para apresentar o Pai e dizer, escuta. Quando ele diz, eu sou o caminho. Sabe, tem coisas que nós não estamos ligando, ou que nós acabamos separando. Quando Deus aparece para Moisés da sarça ardente, Moisés está aí. Quando eu for falar para o povo, quem eu digo que você é? Ele diz o quê? Eu sou. E você pode perceber que a grande maioria das vezes, Jesus ele responde, eu sou. Ele estava dizendo, escuta, eu sou o próprio Deus, eu estou aqui, manifesto em carne para salvar vocês. E o povo não estava entendendo. Então nós temos que ter esse entendimento. E a resposta que eu vou te dar agora, se crermos na fidelidade de Deus, eu vou dizer para você, nós nos tornamos resposta.
Isso é um fato. Se eu entendo a fidelidade, eu, Sandra, vou me tornar a resposta. Se eu entendo essa fidelidade. Porque se a gente crê, a gente faz. E olha o que diz esse versículo, que bate o martelo diante do que ele é. Que está lá em 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 11 ao 13. Que diz assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso aqui é muito forte. Porque Timóteo, quando ele escreve, Timóteo, para quem não sabe, era um discípulo de Paulo, filho da fé de Paulo, um pastor. E Timóteo, quando ele diz, se morremos, ele te dá essa condição, você que escolhe. Se você morrer, você vai viver com ele. Se você perseverar, por isso que eu digo, gente, a nossa caminhada cristã é assim. O que acontece? Nós aceitamos Jesus, mas no decorrer da nossa caminhada vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia punk, vai ter dia com espinho, vai ter dia ensolarado, vai ter dia com tempestade. Mas nós precisamos permanecer firmes diante da palavra de Cristo. Confiando naquilo que ele está falando. Então aqui, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Olha só. Se o negarmos, ele também nos negará. E se somos infiéis, isso aqui é tremendo. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Jesus é fiel. O Espírito Santo é fiel. Por mais que a gente pise na bola, ele é fiel. Ele permanece fiel. Então a pergunta ainda continua sendo: se cremos na fidelidade, seremos resposta. Não é sobre eu. Não é sobre você. Não é sobre o que nós estamos fazendo. É sobre Ele. Essa é a virada de chave na minha vida e na tua vida. Nada mais é por causa de mim, o que eu faço. Porque essa questão, gente, eu vejo assim algo tremendo. Porque se eu realmente ser resposta, porque eu entendi a fidelidade do Pai, eu vou ser uma pessoa que eu vou ver realmente a graça sobre graça se manifestar na minha vida. E isso de uma forma sobrenatural. Sabe? Vemos em toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, a fidelidade de Deus. E aí veio aquele pensamento. Pensa comigo, na dispensação da lei, Deus foi fiel. Foi ou não foi? Foi. Imagina agora na dispensação da graça. Gente, é algo assim. Porque agora, Deus não é Deus. Na dispensação da graça, Deus é Pai. Uma coisa é você estar diante de Deus. Oh, Deus soberano. Tem gente que ora assim, né? Poderoso, extraordinário Deus. Estamos na sua presença. Preciso disso, daquilo, daquele outro. Outra coisa é dizer, Pai, escuta, Pai. Pai, ô Pai,
pai, olha, pai, tá difícil. Pai, eu preciso tanto da tua ajuda. Pai, eu sei que só tu mesmo. Tu sabe o que é isso? Você consegue ver essa diferença? Ela é palpável. Então a pergunta é por que muitas vezes nós não cremos nisso? Por quê? Por que é tão difícil a gente crer? É porque na realidade os nossos olhos não estão nele. Os nossos olhos estão aonde? No problema, na situação, na dificuldade, na falta de dinheiro, na falta de recurso, nisso, naquilo, naquele outro. É isso que está acontecendo. Porque toda vez que os nossos olhos estiverem na situação, não conseguimos ver a fidelidade de Deus, o Pai. É isso que acontece. E nessa noite eu quero compartilhar duas histórias aqui, para a gente ver isso um pouquinho, né? Sobre essa questão de como esse Deus, esse Pai, Ele é fiel. E como esse Pai, Ele espera também uma decisão do nosso coração. Amém? 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao 7, a gente vai estar lendo essa história, a outra eu vou só passar um resumo, tá? Diz assim, versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora, veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias, até a borda. Tragam mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? É uma história muito conhecida. Vamos levar ela estava na dispensação da lei, sim. Mas eu quero trazer ela para os dias atuais hoje. Trazendo hoje. Entenda uma coisa. Quantos aqui creem que o Pai é fiel? Eu creio. Eu creio que Pai é fiel. Não porque eu falo, porque a Bíblia diz. Mesmo eu sendo infiel, ele continua sendo fiel porque ele não pode ir contra ele mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Entenda uma coisa. O azeite parou porque não tinha mais onde colocar.
Se tivesse mais vasilha, tinha parado? Não. Não tinha. Então o problema nunca será da parte do pai. Escute que eu vou falar para você. O problema nunca vai ser da parte do pai. O problema sempre será da nossa parte. Por que eu estou dizendo isso? Gente, se eu tenho crido que Deus é fiel, o que está me segurando para largar a vasilha? Eu retenho a vasilha, eu retenho as coisas, eu guardo as coisas. Não, isso aqui não pode, isso aqui não dá, isso aqui agora não... Gente, nós estamos vivendo num tempo aonde a economia está mexida, aonde as coisas não estão indo muito bem. Mas eu quero declarar para você, nós não somos deste mundo e não podemos viver com os nossos olhos e com a nossa esperança, Elpis, voltada para as coisas do mundo. Nós somos do reino de Deus. A nossa fé é que move as coisas. O Pai é fiel. O azeite, o que tu tem? Ah, eu tenho tal coisa. Diz ela para o profeta. Quantas vezes Deus fala para nós? O que tu tem? Coloca ali. Dá ali. E a gente faz o quê? Não, mas isso vai faltar. Isso aqui vai faltar. Vai faltar naquela conta, vai faltar naquele negócio, vai faltar naquilo ali. Irmão, você mesmo impediu, você mesmo sabotou. Porque o problema nunca está em Deus. Se Deus está pedindo, faça. Porque é Ele que vai gerar. Você vai fazer. Ali diz que o azeite corria, e botava mais uma gamela, e o azeite corria, botava mais um balde, o azeite corria, e botava mais uma panela, e o azeite corria. E quando parou as vasilhas, o azeite parou. O azeite não vai parar. Outra coisa que eu quero trazer para você, a nossa mentalidade fechada muitas vezes impede o mover e o agir de Deus, o Pai, sobre nós. Nós temos que ter essa compreensão. A graça faz isso, nos dá os recursos, gente. Se nós vivemos debaixo do favor, imagina você, nós estamos contando uma história que está numa dispensação da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Que tudo já foi feito. Só que a fé, ela vai ter que ser usada igual a essa mulher. Eu tenho que ter fé naquilo que eu estou fazendo. Então quando você dá sua oferta, quando você faz devolução do seu dízimo, não dê de qualquer jeito, faça com fé. Eu estou entregando, eu estou devolvendo. Ai, eu estou semeando. Ai, eu amo, eu quero que as pessoas também sejam alcançadas. Porque eu entendo que a fidelidade do Pai está sobre a minha vida. E as coisas vão ser acrescidas. Né? Então assim, já estão disponíveis o azeite. O recurso já está disponível na nossa vida. Sabe? Mas pela falta de vasilha, entre aspas, a nossa fé, pode ser uma vasilha, a nossa dúvida, o azeite para. E Ele é fiel. A multiplicação não vem por nós. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque você trabalha muito, porque você é bem colocado, porque você é bem sucedido, porque você é excelente no que você faz. Tudo isso, quem faz em você é Ele. Mas quem faz a multiplicação é Ele. Quem vai te dar, te promover, é Ele que vai te promover.
Ah, querido, aquilo que você precisa, é Ele que vai trazer esse recurso. Mas tudo isso acontece quando eu sou resposta. É isso que eu preciso entender. Essa mulher foi resposta. O que você tem? Ah, eu tenho um pouco de azeite. Ela podia ter dito, escuta, eu só tenho um pouco de azeite. Como é que eu vou derramar na outra vasilha? Não vai ficar só um pouco de azeite naquela vasilha? Vamos pela lógica. Sim. Só que ela foi resposta daquilo que o profeta pediu para fazer. A mesma coisa aconteceu com a viúva de Sarepta. Que aí você pode ler na sua casa, que está lá em 1 Reis, o capítulo 17, do versículo 1 ao 24. Vai ficar a tarefinha para você de casa. Amém? E ali eu quero fazer um resumo dessa história, e depois a gente vai estar focando em alguns versículos ali. Elias era um profeta, para quem não sabe, e do tempo do rei Acabe. O rei Acabe era um rei que fez muita coisa errada, né? Ele era idólatra, mesmo conhecendo Deus. E Elias, o porta-voz de Deus na época, né? Ele chega para Acabe e ele diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Até que ele ordenasse chuva novamente, não ia ter chuva. E isso aconteceu. Para quem não sabe da história, se passaram 3 anos, né? Por causa da oração desse homem, Elias, pela fé dele. E a terra entrou em seca. Acontece que ele também sofreu com a seca. Mas em nenhum momento a fidelidade de Deus, escute bem, deixou dele. Porque um tempo, diz a palavra, que os corvos vinham alimentar Elias. E ele estava numa caverna e ali os corvos chegavam e alimentavam ele. Tá? Da mesma forma, chegou um certo período que Deus ordena para ele. Deus, ele chega para Elias, né? E ele pede para que Elias, ele vá para Sidom. Sidom, a região de Sidom, e tinha a cidade de Sarepta. E Deus, ele diz o seguinte: vá até Sarepta, e lá vai ter uma mulher que vai te alimentar. E ele chegando, ele viu uma mulher ajuntando uns gravetos. E ali ele pede para essa mulher, né? Que ela desse água para ele. Então, nós vamos ler lá o versículo 13 ao 16, que diz assim: Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Beleza? E o que acontece? Quando ela estava juntando os gravetos, ele pede água, e quando ela foi buscar água, ele diz: escuta, traz um pedaço de pão para mim. E ele chega e diz: escuta. Ela diz: eu não tenho, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu estou juntando esses gravetos aqui, porque agora a gente vai fazer um bolinho. Eu e o meu filho, nós vamos comer, nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E aí Elias declara essa palavra que eu acabei de ler.
Ela fez conforme ele mandou. O que que tu tem? O que que tu tem aí? Ah, eu tenho só um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se você ler a história toda, a farinha crescia dentro da panela e o azeite também. Nunca faltou. Nos 3 anos de seca, Elias estava sendo alimentado, ele com a viúva, com o filho, por aquilo que o Deus fiel. Muitas vezes a gente está mais preocupado só com aquilo que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Gente, 2023 é um ano que realmente é um ano para a gente viver as boas notícias. E para nós vivermos boas notícias, o Senhor quer fazer algo extraordinário na nossa questão financeira também. Nós temos que ter esse entendimento e ter uma mentalidade aberta para aquilo que Deus quer fazer. Se você realmente crê que Deus é fiel, você não vai ter medo de fazer as coisas para Ele. Outra coisa, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios. Você consegue entender? Se o menininho não tivesse dado o lanche dele, com certeza um desses 12 cestos foi para a casa dele. Gente, é o ano de a gente viver a novidade. É o ano de a gente viver as coisas novas que o Pai tem para nós. Ah, mas está difícil para todo mundo. Enquanto você tiver essa mentalidade, você ainda não entendeu a fidelidade do Pai. Precisamos saber administrar? Sim, exatamente. Não é porque você acha que Deus é fiel e que você crê nisso, que você vai sair esbanjando e fazendo torto e direito conta. O que eu estou falando é outra coisa. Só que até nisso, Deus nos dá a sabedoria de como fazer, como usar e onde colocar. Então nós temos que ter esse entendimento. Qual é o nosso problema? Cremos enquanto tudo vai bem. Mas duvidamos quando os recursos são escassos. Eu quero ver aqui alguém dizer, não, mas eu creio. Irmão, nós não podemos ser hipócritas. A coisa apertou, a gente se preocupou. É ou não é? É? E aí é que eu estou querendo te encorajar. É isso que eu quero fazer nessa noite. É fazer você compreender e sair daqui com essa mentalidade. Gente, não é os recursos. Nós não dependemos dos recursos. Quem vai dar os recursos é o próprio Pai. Quem vai dar o trabalho é o próprio Pai. Quem vai encaminhar o cliente é o próprio Pai. Quem vai gerar as coisas para a tua vida é o Pai. Então não fique bitolado. Quando tudo vai bem, oh, Deus é bom. Mas quando as coisas não vão bem, opa, primeiro eu. Não, lembre-se, Deus é fiel. Mesmo você sendo infiel, Ele está cuidando de você. Eu sou a igreja generosa e ama pessoas.
faço por pessoas. Eu sou a igreja generosa que crê e planta. Gente, nós temos que entender isso. Não é a igreja 4 paredes chamada UVEC. A igreja UVEC está aqui. Essa é a igreja de Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja generosa que entendia a graça e agora dou resposta pelo outro. Eu sou a resposta. Nesse tempo, eu sou a igreja generosa que está com os olhos focados, fixados em Cristo. É Ele que é o meu recurso. É Ele que é a abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você acha que é na eternidade? Capaz. É aqui. É nesse momento. Tá, pastora, mas é fácil falar quando a gente tem. Mas eu não tenho. Então, deixe Deus se manifestar para você. Creia. Coloca a tua fé em ação. Se nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel, imagina você sendo fiel. Ele é fiel. Viveremos o sobrenatural no tempo de escassez. Eu vou falar isso para você. Viveremos o sobrenatural no tempo da seca. Lembrando que o azeite parou quando as vasilhas acabaram. O problema não está no azeite. O problema está na resposta. Acabou a vasilha, parou tudo. Você consegue compreender isso? Então, que tamanho é a nossa fé? Nisso que eu acabei de falar até agora. Fidelidade de Deus. Deus é fiel. Amém? Eu não sei qual é o problema ou a situação que você está passando e enfrentando. Mas eu quero declarar para você, querido, Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele não vai mudar. Ele vai se manter fiel. E Ele vai continuar sendo fiel. E Ele está ali. Mas quando eu entendo isso, eu vivo o que Ele tem para mim. E é isso que nós precisamos em 2023. Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero passar para a Santa Ceia. Que é esse momento onde a gente vê o se doar, o se dar total desse Deus. Que foi o momento que Jesus, né? Foi o momento que Jesus se deu, se doou, se colocou, para que hoje nós pudéssemos declarar: os recursos já estão preparados, os recursos já estão dispostos para nós, né? Já está disponível para nós. Tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso. Tudo aquilo que Jesus conquistou, através do sacrifício dele, hoje nós temos o pleno acesso de dizer: Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu tenho a cura, eu sei que eu tenho o recurso que eu preciso para isso, eu sei que eu tenho as bênçãos, eu sei que eu tenho a paz, eu sei que eu tenho. Então que a gente possa celebrar isso. Fazer com o nosso coração verdadeiramente grato. Aprofundem suas raízes nele. Edifique a sua vida nele. E aí a sua fé vai ser fortalecida a ponto que você vai transbordar de gratidão. É o que diz a palavra. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Gratidão.
Gratidão, Senhor. Gratidão por todas as coisas. Vamos orar então, Pai. Nós colocamos diante da Tua presença os elementos da ceia. Te agradecemos, Senhor, e te bendizemos por tudo que Tu tens feito sobre a nossa vida. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pela Tua graça e o Teu favor que tem sido derramados sobre as nossas vidas diariamente. Indiferente se nós estamos crendo e fazendo aquilo que deveríamos fazer. Por isso nós te somos gratos pela Tua graça. Por isso nós te somos gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Faz a Tua obra sobre as nossas vidas. Que ao comermos e ao bebermos dos elementos da ceia, sejamos fortalecidos. Que o nosso coração, Senhor, se encha de gratidão. Em nome de Jesus, faz a Tua obra sobre nós. Aqueles que nesse momento estão pedindo dentro dos seus corações: eu preciso, Pai, da Tua ajuda, eu preciso ser fortalecido. Me dá fé, acrescenta a minha fé. Oh, Pai, me ensina. Que Tu venhas fazer isso nesta noite sobre a vida desses, Pai. Vai de encontro a cada casa, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que hoje tem recebido essa palavra. Abençoa tremendamente, poderosamente é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Jangan dia.